No Sabino Podcast, hoje uma convidada super especial, Rose Ellen. A Rose Ellen é natural da cidade de Bom Despacho e tem seus empreendimentos, seus negócios, que inclusive faz 35 anos esse ano. E ela vai contar um pouco pra gente. Rose, muito obrigado por ter aceitado esse convite, lisonjeado da sua presença aqui. Reinaldo Sabino, eu que agradeço o convite, né? Muito honrada de ser sua primeira convidada, de muitos que virão, né? E desejo muito sucesso nesse podcast. Obrigado. Bom, Rose, você é produtora de mudas, né? Popular viveirista, né? Vamos dizer assim. Eu queria saber como é que surgiu esse seu interesse, como que começou esse seu negócio, vamos dizer assim. É uma história bastante longa, mas resumindo, aos meus 8 anos eu fui para a casa da minha avó para ter acesso à escola. Até então eu não tinha tido acesso à escola devido à profissão do meu pai, né, que era meieiro, trabalhava em fazendas. E então era muito difícil o acesso à escola. Eu fui morar na casa da minha avó e lá tinha a mexerica enredeira, que normalmente é o que tem na casa das avós, né? Nos pomares antigos todo mundo tinha, que é a mexerica do Rio, que hoje foi melhorada pela Embrapa Cruz das Almas, pelo Instituto IAC em São Paulo. É outra pegada, mas naquela época era bem ácida. E aí, no caminho, né, quando meu pai me buscava para vir passar um final de semana lá na minha casa, a gente passava na Pomar Agricultura, que foi fundada pelo produtor rural de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, meu pai apanhava umas mexericas lá e eu vinha chupando pelo caminho e falava que era mexerica, mas na verdade era tangerina ponca. E aí surgiu uma dúvida na minha cabeça, né? Por que tinha essa diferença entre as duas mexericas? E, na verdade, uma era uma mexerica que não tinha sofrido melhoramento genético e a outra era uma tangerina que era, né, uma melhoria genética do Instituto IAC que tinha um trabalho totalmente diferenciado. Eu acho que naquele momento ali nasceu esse trovão. Ah, sim, muito bacana. E sim, os desafios. Como é que foi? Teve muitos desafios, porque é vida, né? Você lida com algo que precisa ser cuidado. E assim, eu sei que não é simples. Não é nada simples, mas é um trabalho muito gostoso de fazer. Como eu fui criada na roça, em meio à natureza, eu aprendi muito, né? Meu acesso à escola sempre foi uma vida bastante conturbada para ter acesso à escola, mas a questão, né, desse desafio que é trabalhar com a produção de mudas, no início foi complicado porque só existia viverista em São Paulo, que no estado de Minas, na época, não tinha viverista. E todo o material que a gente usa para produzir as mudas também vinha muito de São Paulo, até as próprias ferramentas mais grosseiras também vinham de lá. Era muita pouca coisa que a gente conseguia ter acesso aqui, né, em Bom Despacho. Um dos maiores desafios é treinar pessoas para poder fazer esse serviço e saber que você ia investir 1 ano e 4 meses para poder ter um produto pronto para ser vendido e não sabia para quem você iria vender, né? Então, assim, é muitos desafios. Imagino. Aproveitando, toma o café. Esse café é uma produção especial que depois eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Tem uma história, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco no café, né? Tá. É assunto para adiante. Uhum. Isso. Em algum momento que te marcou, e tipo, será que eu tô no caminho certo? Eu sou uma pessoa bastante determinada. Quando eu decido fazer algo, eu acredito que, assim, com toda a minha força que vai dar certo. Como eu sabia da escassez de mudas, mesmo porque
essas mudas da Pomar Agricultura vinham de São Paulo. E tinha Dona Eusébia, né? Mas que São Paulo também comprava mudas de Dona Eusébia na época e tudo. Então, era escasso. Eu sabia que se a gente fizesse, né, o nosso trabalho direitinho, ia ser sucesso, né? Então, a gente começou com 1.000 mudas e depois a gente foi aumentando, né, esse volume de mudas. No início era a céu aberto, era como se fosse um pomar mesmo implantado para a produção de mudas, só que todas pertinho. E em 2007, nós passamos para o sistema fechado, para o sistema protegido. Então, acho que eu nunca tive dúvidas de que o viveiro, né, os viveiros da Citrovan não fossem dar certo. Eu sempre acreditei que ia dar certo. E, na verdade, assim, esse mercado, ele não aconteceu exatamente aqui, né? Eu falo no mercado da venda em si. Não. Bom Despacho começou a consumir os nossos produtos por volta de 2013, mas depois do café com prosa, né, da floricultura, onde a gente comercializa as mudas da Citrovan, foram que as pessoas daqui da cidade, da minha cidade, né, tiveram mais acesso aos nossos produtos. Quem foi que fechou o primeiro contrato na Citrovan Mudas foi o pessoal do norte de Minas, que fechou o primeiro contrato com a gente. Depois do sul de Minas, né? E em 2010, eu fiz um registro dos viveiros da Citrovan, o que proporcionou a gente a enviar mudas para São Paulo, para Bahia, para o estado da Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo e alguns outros mais. Bacana. Tem também a questão do sítio, né? O sítio é um lugar especial para você, né? Eu vejo você falar muito sobre, tem visitas recorrentes, tem todo um processo lá. Eu queria que você falasse um pouco do que é o sítio e qual que é a importância dele, né? Se ele tem a ver um pouco com essa questão da produção de mudas ou se ele entra em outro segmento. Ele tem tudo a ver com a produção de mudas. O sítio ele foi adquirido quando eu finalizei uma sociedade. Então, eu precisava plantar um jardim clonal. O que é isso? São plantas matrizes que são registradas no Ministério da Agricultura, onde você retira sementes para poder fazer porta-enxerto. Aí temos algumas variedades lá, né? Como o limão-cravo, que é o mais tradicional, que o pessoal chama de limão-capeta, limão-rosa. Temos os citrandarins índio e outros mais. Então, ele foi comprado, o sítio, para a gente ter essa semente que se torna uma matéria-prima para a produção das mudas. Sim, entendi. E tem desafios nessa parte? Assim, a gente fala porque a gente, principalmente nos dias de hoje, né, é a questão da mão de obra. E se tratando desse segmento, eu creio não, ela é super complexa. E tem isso. Lá no sítio é mais tranquilo, né? Lá não é um sítio grande, em torno de 8 hectares, a gente tem quase 7 hectares já está todo plantado, né? Porque tem a área da reserva. Lá é tranquilo, 2 colaboradores diários eles conseguem manter lá. Assim, desde quando ele faça o dever de casa certinho, então não tem muita oscilação, né, de problemas com a produção de lá. Aí hoje, claro que lá não é mais só para poder abastecer o viveiro, né, temos também um plantio das pitaias. Ah, sim. Né, e um pouco de laranja e um pouco de limão. Essas laranjas, a primeira parte da laranjeira foi implantada para atender os eventos da Citrovan Mudas, né, e distribuir também entre os funcionários, os colaboradores. E agora, com Café com Prosa, em janeiro do ano passado, a gente implantou mais 2.300 plantas.
Então, hoje a área lá não tem mais área ociosa, ela está toda implantada. O sítio, ele tem a questão da pitaia, né? A Sim, pitaia e a sua, em específico, ela é muito requisitada. Tem algo especial? tem algo especial. Muitas pessoas fazem um manejo da pitaia visando um baixo custo de manejo. E nós usamos muita matéria orgânica, né? Então, assim, a pitaia, ela é mais apresentável e ela é mais saborosa. Então, os nossos clientes, muitas vezes, nos pagam, né, um valor diferenciado do que o mercado está ofertando pela qualidade do nosso fruto. Um produto de extrema qualidade tem seu valor, né? Bom, eu imagino que seja das produções que tem no sítio a sua preferida, né? Eu gosto muito dos citros, né? Foi onde tudo começou, minha paixão como produtora, como empresária e tudo mais. Mas a pitaia, ela tem ao meu ver, né? Ela tem um glamour, ela é uma fruta exótica. Eu sou encantada com a flor da pitaia. Como a gente trabalha com a espécie de autofertilização, então ela tem o estigma masculino e o estigma feminino na mesma flor, então é muito visível e eu sou encantada. Bacana. Café com prosa. O que é o café com prosa? Café com prosa é um sonho meu de infância também, né? Porque desde muito cedo eu sonhava em ser empreendedora e ter meu próprio negócio. E eu sempre quis muito lidar com com um trabalho que favorecesse a natureza, né? Eu sou bem ambientalista, não sou radical, pelo amor de Deus, nada de radicalismo, mas eu sempre quis trabalhar com algo que promovesse, né, o planeta Terra, a natureza, que é minha maior professora em todos os sentidos da minha vida. E o café com prosa também né? Assim, foi uma inspiração da vivência com a minha avó. Ela que me ensinou muita coisa sobre café, com os poucos pés de café que ela tinha lá no quintal dela, né? Café Catuai vermelho. Então, eu acompanhava ela em todos os processos da colheita do café, coloca café para... como que a gente fala? Para poder secar, né, no sol, junta café à noite, no outro dia leva de novo. Ela socando o café no pilão até a torra e eu ia moer o café naqueles moedores pequenininhos de antigamente, né, que as nossas avós tinham. E ela preparava o café e ia sempre contando as histórias do café. Tem essa questão com a minha avó e tem a questão com meu pai também, né? Que era a bebida que eles utilizavam para poder celebrar as boas colheitas ou o planejamento do próximo Aí, como plantio. se diz, tinha uma boa prosa. Tinha. E o que me chamava muita atenção, que mesmo que as colheitas não fossem boas, eles se reuniam e as prosas eram sempre regadas a café. E não eram conversas negativas, eram dizendo sobre que este ano não foi bom, mas o próximo ano vai ser melhor. E se alguém, né, dos meieiros tivesse colhido algo que o outro não colheu, fazia o escambo, né, as trocas. E eu sempre por ali acompanhando, e isso me chamava muito a atenção. Então, de uns tempos para cá, acho que foi mais ou menos em 2015, eu comecei a sonhar com essa questão de colocar, né, de ter um comércio chamado Café com Prosa nesse segmento que eu tenho hoje, né? O café com prosa, ele para bom despacho, ele é inovador. E mesmo, eu falo na questão de ser inovador porque é um ambiente completamente diferente. Principalmente quando eu não morava aqui, eu fiquei sabendo, né? Porque até então você tinha lugares para tomar um café, uma padaria, né? Sempre padaria, aquela coisa toda.
Eu me lembro de perguntar, gente, mas em Bom Despacho não tem uma cafeteria, não tem, não toma um cappuccino, alguma coisa diferente? Não tem, abriu, tem pouco tempo, chama Café com Prosa, tal, na rotatória Norte-Sul. Falei, não, eu sei onde que é a rotatória Norte-Sul. E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado. Falei, nossa, que legal, esse aqui é o ambiente. Então eu vim de Nova Sena para Bom Despacho, para atender os clientes e fazer questão de ir, né, para tomar o café, o cappuccino. E tem 2 produtos lá que eu gosto, que é o suco de laranja com abacaxi e hortelã e a crepioca de frango, né? Então, hoje conhecendo as colaboradoras, elas me falam assim, você sempre pedia o mesmo. Aí a gente fala assim, o moço chegou, aí já pode ir fazendo que vai pedir sempre o mesmo. Era o mesmo pedido, mas eu gostava, né? Assim, para mim, eu gosto, né? Naquela época, falando daquela época, eu gostava muito. E depois que a gente vai entender todo o processo, como que é feito, aí você realmente vê que é diferente. Mas vamos lá. Esse, esse café com prosa na cidade de Bom Despacho, você teve dúvida, teve medo? Nossa, será que eu tô indo, né? É muito. A pergunta é boa, né? A minha família falava que esse investimento meu era um tiro no pé. Assim, "Ixi, ela não sabe o que é empreender em Bom Despacho. E é um ramo totalmente diferente, porque eu sempre gostei muito da cozinha, né? Gostei muito das quitandas. Minha avó fazia muito, né? Tinha naqueles fornos de barro antigo. Minha mãe também fazia algumas coisas. Então, eu sempre gostei bastante disso também. E as reuniões de família, eu que, né, que gosto de preparar muitas coisas e tal, então parece que eu só projetei aquilo, né, que eu já fazia lá no Café com Prosa. E para mim, assim, foi uma diversão muito grande preparar essa empresa, né, constituir essa empresa, cardápio, as compras das coisas. E pensando, né, na satisfação do cliente, em ter aquele lugar diferenciado, com produtos diferenciados, né? Você falou aí do cappuccino, eu passei meses pesquisando sobre um dos melhores cappuccinos do Brasil. É com ele que a gente trabalha, eu já falei um pouquinho sobre isso em outros momentos. Eu não tive medo de abrir o café aqui, né, o Café com Prosa aqui em Bom Despacho, mas é o meu negócio mais desafiador hoje, assim, né? Eu acho que a questão da gente ter hoje, né, no geral, não só lá no Café com Prosa, mas por ser um ramo alimentício, ter clientes cada vez mais exigentes e mão de obra cada vez menos qualificada, então, assim, aí é que é o gargalo do negócio, sabe? Mas o cardápio em si, os processos de produção, receber clientes para fazer esses pequenos eventos, né, que a gente vem recebendo cada vez mais, e curioso, porque são mulheres, né, são mulheres que estão nos demandando esse serviço. Isso é maravilhoso, é muito gostoso, sabe? E ver as pessoas satisfeitas, né, com o ambiente, com o que é ofertado, isso é muito gratificante. Rose, é cafeteria, café com prosa. Mas foi inserido a saladeria. O que é a saladeria? Então, Reinaldo Sabino, a saladeria. O que acontece? O Café com Prosa, ele funcionava só na parte da tarde. Nessa época aí que você está dizendo, né? Realmente não tinha cafeteria em Bom Despacho. Tínhamos já a Maria Doce, né? Mas as outras vieram depois do Café com Prosa. E eu gosto muito dessa questão de uma alimentação, não é extremamente saudável, mas mais balanceada. E eu sempre quis inserir a parte de um restaurante no Café com Prosa. Foi por isso que houve a reforma, né? Porque o que você lembra ali, quando você falou que não morava aqui em Bom Despacho, era um teste. Então, era uma cozinha menor, era um espaço de deck muito pequeno, a gente mais que dobrou o espaço para poder receber, então, a saladeria,
que é a parte onde o cliente monta a salada com grelhados, quem precisa aí, né, de uma restrição de alimentos, e o prato do dia. Aí o desafio ficou ainda maior, né? Nós temos em Bom Despacho pessoas que cozinham, mas não cozinheiras mesmo, sabe? Uma chefe de cozinha, pessoas que realmente estudam o negócio. Então, isso também se torna muito desafiador. E também eu ainda, né, não tenho certeza se esse tipo de oferta que a gente oferta hoje lá no Café com Prosa, se ela está no paladar do bom despachense. É bastante desafiador essa parte. A gente estava até falando isso nos bastidores aqui, a Branca, que é a nossa produtora audiovisual, estava falando sobre essa questão do paladar das pessoas, Sim. né? A frase que ela usou, qualquer frase aí, Branca, outra parte não tem as pessoas, né, que às vezes tá com esse paladar, assim, para comida um pouco mais fitness, né, que as pessoas têm medo de falar que a comida é fitness, mas na questão é uma comida balanceada. Né? Na verdade, às vezes é com azeite em vez do óleo, Sim. um óleo, né, de algodão, Sim. Um óleo mais refinado, alguma coisa mais específica. Realmente, eu creio que, tipo, tem muito a ver com cultura. Tem. Eu não vi a gente brinca muito assim, nunca vi um lugar que tem tanto bares. Exato. Bar, boteco, vamos dizer assim. A cultura, né, da cultura. nossa cidade. E o Café com Prosa vem para oferecer uma outra coisa, né, para Bom Despacho. E aí, agora, né, depois de 2 anos e 9 meses de Café com Prosa, eu estou percebendo que está muito interessante a procura para os pequenos eventos, esses eventos mais intimistas, né? Mulheres e tal. E a gente percebe, né, como que as coisas vão, assim, sofrendo mudanças. Eu comecei minha carreira empresarial há 35 anos atrás com 100% de colaboradores homens. Hoje nós estamos treinando mulheres para enxertia. E hoje a gente tem 15% de homens e 85% de mulheres, né, em todas as empresas. E eu percebo que lá no Café com Prosa também não está diferente, né? Eu trabalho, claro, com mulheres, tem só entregador que é homem, e as mulheres estão nos procurando para eventos, esses eventos intimistas, elas estão encontrando lá esse ambiente acolhedor para promover os seus eventos, e isso está me fazendo muito bem. Então, na verdade, negócios, propósito e paixão. É isso? A Citrovan, o sítio, o Café com Prosa. O que significa tudo isso para você hoje? Significa a reunião dos meus sonhos, né, de propósito, quando eu era criança, concretizado, né? Assim, realmente eu consegui colocar em prática aquilo que eu idealizei por muitos anos. São reais. E assim, tem uma lição assim que você aprendeu ao longo desses 35 anos? Várias, né? Várias lições, mas eu acho que uma das mais importantes é não acreditar mais no outro do que em você mesmo. Quando você sabe muito bem o que você quer fazer. Não desistir nos primeiros obstáculos. Persistir. Estou dizendo agora, né, que 2 anos e 9 meses de Café com Prosa. E parece que agora que eu estou tendo uma visão mais clara do propósito do café. Entende? E está aberto a mudanças. Né? Porque a vida é movimento, tudo muda, transforma o tempo todo. Então, acho que a gente tem que estar aberta a isso também. E você, por ser mulher, como você falou, é mais desafiador. E tem uma lição que você possa dar para esse público feminino que empreende, que quem quer começar um negócio, mas talvez tenha essa pequena dificuldade. Às vezes, né? Por eu ser mulher... E eu posso ter barreiras, né? Eu acho que você é a prova viva de que isso pode ser rompido. O que acontece? No nosso meio aqui, né?
Não tem, até mesmo no estado de São Paulo, não tem mulher viverista, não tem muita mulher realmente com o pé no agro se ela não tiver um marido por detrás que já trabalha com isso há muito tempo, né? Carreira solo, sinceridade, eu não conheço nenhuma. E olha que eu já rodei meio mundo. O conselho é que a mulher se conheça. Porque muitas vezes a gente fica atrelada a pessoas ou a alguma condição de que eu não dou conta por falta de autoconhecimento, de se autoconhecer e saber dos seus dons, dos seus talentos, da sua capacidade. Então, o segredo é, para mim, Rose e Ellen, autoconhecimento. E tem uma frase que você pode deixar para quem está assistindo? Uma frase... Eu acho que é não... Primeiro, acreditar, né, nos seus sonhos, ver se de fato ele é sustentável por você e não pelo outro, né? Porque às vezes a gente coloca uma expectativa muito grande do nosso sonho no outro. E ele é nosso, né? O sonho é do sonhador, não é de outra pessoa. E buscar se conhecer mesmo e conhecer sobre a profissão, né? Eu comecei a estudar lá atrás e nunca mais parei, estou aí estudando até hoje diversos assuntos para poder empreender, para poder ser uma pessoa melhor. E eu acho que é isso. Tá bom, muito obrigado. Sucesso sempre. Eu que agradeço. Que você continue sendo assim, essa luz. Né? Realmente o evento que teve na semana passada ele foi espetacular, repercussão total. Como dizem as pessoas, não se fala em outra coisa, não sei esse evento, porque quase 100 mulheres praticamente, né? E já saíram, já falaram lá, né, que para marcar o próximo. Qual será o próximo, porque eles querem sempre. Parabéns pela sua dedicação, pela sua garra, né, por ser essa mulher virtuosa, vamos dizer assim, né, que consegue transitar nessas áreas, às vezes, que a maioria acha que não é possível, e você é a prova viva de que é possível. Sucesso sempre. Obrigada mais uma vez pelo convite, parabéns pela iniciativa, né, por mais programas assim. Obrigado. Gente, muito obrigado. Até a próxima.